Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. O objetivo deste vídeo vai ser mostrar como customizar esta view de professores. Quando você clica em professores, nós temos aqui o grid com os professores em si. Mas o interessante, por exemplo, quando você clica em detalhes, você só vê os detalhes do professor, né? Mas eu gostaria de visualizar, por exemplo, quais são os tópicos que esse professor ministra, quais são os alunos desse professor, né? Então o que nós podemos fazer? Primeira coisa, vamos pensar o seguinte. Lá na página do Index, que é essa daqui, né, eu tenho aqui todos os professores na forma de grid. Então vamos lá no Visual Studio, vamos pegar a página, então, ó, Views, Professor, Index. Tá? Bom, o Index, o que ele retorna? Dados do tipo professor. Bom, se ele retorna o professor em si, eu tenho aqui, vamos só customizar, ó, professores, aqui eu tenho... novo professor, ele vai chamar o create, que é o action. Aqui tem os dados do cabeçalho, isso aqui é o normal que você já aprendeu no outro exercício. Que ele faz um for each para montar aquele grid, né? Se ele faz um for each para montar o grid, lá embaixo ele vai ter dados para editar, para ver aqui os detalhes do professor, né? Detalhes, e aqui para excluir o professor, sendo que ele vai passar o excluir, o action dele e qual é o parâmetro que ele passa, que é o próprio ID do professor, né? E aí fechou aqui e acabou. A table termina aqui. Bom, o que eu vou fazer com vocês aqui? Por exemplo, se eu colocar aqui uma quebra de linha, eu posso definir um outro item chamado UL. E eu gostaria de fazer um for each aqui. Então, quando eu uso aqui o for each dentro do próprio Razor, bom, se é o Razor, então começa com @for each. Então, no Razor, @for each tab, cai na mesma estrutura aqui, ó. Para cada item na minha collection, quem é a minha collection? Model. Excelente. Bom, como é que você sabe, Renatão? Meu amigo, olha na primeira página lá, você tem, na primeira linha, você tem @model do tipo professor. Então, quando eu referencio lá embaixo, que ele é do tipo model, ele vai varrer todo mundo. Tá ok. Bom, para cada elemento, eu posso fazer um LI. Como é que eu referencio um elemento do próprio item? Então, como eu coloco HTML action, tá vendo? Ó? Eu tenho action link, então eu quero montar um link. Então vamos lá, action link. Para quem que ele vai, o que ele vai mostrar? Aí tem ponto, a propriedade, nome do professor. Tá, o que você quer mostrar mesmo? Qual é o action? Qual é o action que ele vai disparar? É details. Tá, você vai passar algum parâmetro? Claro. Qual é o parâmetro que eu tenho que passar? New. E aqui vem quem? O ID. Item. Ponto. ID professor. Opa, aqui errei. Peraí, volta lá. Aqui é new ID. Isso. E aqui é item. Ponto. ID professor. Tá aqui, ó. Perfeitamente isso. Agora tem o seguinte, né? Que fecha esse chaves e o parênteses. Primeira pergunta. Renatão, esse ID aqui, ó, é palavra-chave? Sim. Esse details quem é? É o action, então para tudo. Vamos lá, vamos conferir as coisas. Nós estamos no view do professor. Obviamente, em models, em controllers, você tem o controller do professor. Quando você chamar o details, ele vai pegar esse cara aqui, ó, que recebe o ID. Tá vendo a variável ID aqui? Na verdade, o details é o action e o ID é a variável que ele vai utilizar para poder fazer o quê? Ele vai dar um find no ID, certo? Só que lá na lista do Global ASA, né, na lista de action dele, olha, você tem exatamente a variável ID. A variável ID é essa daqui, ó, que é um parâmetro, né, tem um URL parâmetro opcional. Então, esse nome que você coloca aqui, precisa tomar muito cuidado. Tá, então, ó, Ctrl S para salvar. E aqui eu vou chamar, então, professores novamente. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai montar a lista, olha só, aqui tem a quebra de linha e exatamente os nomes dos professores. Você acabou de criar uma action, é uma ação, né, que vai disparar para details 1 e details 2, /2, tá vendo os parâmetros? Que é a mesma coisa que fizer por aqui. Bom, então quer dizer que se eu posso deletar esse grid, ou posso dispor de outra maneira, né, os dados, posso ocultar alguma coisa e mostrar somente isso daqui, sem problema nenhum. Então, peraí, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, o blog dele, tá vendo aqui, ó? Vou dar um Ctrl KC para comentar o Twitter blog, né? O Twitter blog tá aqui, ó. Pega esse bloco,
Ctrl+C, Ctrl+S, volta lá e dá um F5. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Tá vendo? Já tirei de lá o blog. Beleza, então. Ah, Renatão, dá para mudar o layout? Velho, à vontade. O que você quiser dá para fazer. Tá? O layout é por sua conta e risco. Tá, agora fizemos lá no professor, então, essa parte do layout. Então, continuando aqui nos professores, né? Então, se você pegar aqui, ó, o Claudenir, ele me mostrou os dados, mas, pô, peraí, velho, eu queria saber quais são os alunos e quais são os tópicos que ele ministra, né? Então, vamos lá. Vamos pegar ali no Visual Studio. Não vai ser mais o index, vai ser quem? Detalhes. Então, details. Aqui eu tenho detalhes do professor. Cara, essa parte inteirinha aqui é o padrão que ele cria, né? Vamos lá embaixo, até vou colocar aqui, ó, details, aqui, ó, retornar a lista. Perfeito. Agora, eu vou customizar algumas coisas. Primeira coisa que eu vou fazer é, aqui na lista, ó, ele acabou o link aqui, tá? Então, vamos colocar uma tag de XHTML, ó, que é o field set. Nesse field set, eu vou definir uma legenda. E essa legenda vai ser alunos. Muito bem. Dentro do field set, agora eu tenho o recurso de utilizar o UL. E dentro desse UL, eu vou colocar um @foreach tab, que ele vai me retornar uma coleção de qual tipo? Bom, no caso aqui, eu quero que ele me retorne de model. Olha só que coisa linda. Então você tem acesso à propriedade alunos. Espera aí, para tudo. Vamos lá na primeira linha. Professor. Sim, vamos dar um F12 aqui. Professor é a minha classe. Só que ele tem um list of, tá vendo? List de alunos e list de tópicos. Alunos é a propriedade, tópicos é a propriedade. Consequentemente, lá embaixo eu vou ter acesso à propriedade alunos, que é um list of. Se ele é um list of, eu tenho vários alunos, correto? Então, partindo desse pressuposto, você concorda comigo que eu posso colocar aqui, ó, até vou mudar aqui para deixar bem claro, aluno é uma variável que eu estou criando aqui, né? Aluno ponto, olha que coisa linda, você tem acesso a todas as propriedades do aluno em si. Então, vamos colocar nome do aluno, tá? Da mesma forma, eu vou fazer... Aqui vai ser um field set e o professor ele ministra alguns tópicos, correto? Então aqui na legenda, vou colocar tópicos do professor. E a ideia é a mesma, porque se eu tenho a possibilidade de colocar uma instância do meu for each aqui, ó, que vai varrer para cada tópico, isso aqui é a minha variável, na minha coleção de models.tópicos. E aí eu tenho acesso, obviamente, vou dar um LI aqui para colocar um bullet, eu chamei de tópico, ponto, olha o nome dele aqui, todas as propriedades dele, tem lá uma chamada descrição, Ctrl S para salvar. Vamos lá então, vamos ver como é que ficou isso aqui? Vamos lá, dá um F5 aqui, ó, só para dar um refresh na tela. Né? Então você vai ver aqui, ó, Claudenir, telefone, tal, todos os dados. Olha só, alunos, que são os alunos dele, e os tópicos. Portanto, se eu trocar aqui para o professor número 1, que é o Renato, mesma coisa. Ó. Dados do professor, e aqui eu tenho os dados dos alunos e os tópicos que ele ministra. Então, quer dizer, o que eu quero dizer para os senhores é que você tem acesso a todas as propriedades do objeto em si. E aí você pode transformar o seu layout da maneira que bem entender, não é? E obviamente eu posso customizar toda a minha tela da forma de grid. Então você pode fazer assim, ó, fala para o teu designer desenhar o melhor layout possível e você se encarrega de implementar essa parte da lógica em si junto com o Razor. Então o designer vai te passar o bloco com todo o HTML5 montadinho, inclusive com as divs que ele customizar, e naquele ponto onde você vai exibir o dado, tá vendo aqui, ó, a classe, ó, o display field, que vai exibir o dado, você simplesmente fala para ele, ó, mostra o dado aqui, exatamente nessa posição.
Uma coisa que dá para a gente brincar também aqui é o seguinte, ó, por exemplo, se eu pegar essa linha aqui onde ele exibiu o model, eu vou dar um Ctrl C e vou substituir aqui, ó, detalhes do professor, né, detalhes do, vou colocar aqui 2 pontos, e vou colar essa parte lá. O que eu vou fazer com esse bloquinho aqui, ó? Ctrl K, C para comentar, né? Ctrl S, vamos voltar aqui, olha só como é que está ficando. Ó, detalhes do, e aí vem fulano de tal, e aqui os dados do professor em si, né? Então, quer dizer, a parte de layout, meu amigo, você define da maneira que você quiser, conforme a sua necessidade.